Olá, eu sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática e Intermate. Isso mesmo, Intermate, canal do professor Mário Lima, tá ok? Então esse vídeo vai estar na playlist Colégio Naval e Picar, projeto encabeçado por 3 professores, no caso eu, o professor Mário Lima e o professor Edinho. Nós estaremos com uma playlist voltada para Colégio Naval e Picar, tá ok? Então seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Então, trouxe para vocês hoje uma questão do Colégio Naval 2002, né? Prova essa que esse que vos fala fez o concurso. E a questão diz o seguinte: não tem nada de desenho, tá? Eu coloquei o desenho aqui para facilitar, para dar celeridade no tempo do vídeo. Então vamos lá. Se os lados de um triângulo medem respectivamente 3x, 4x, 5x, em que x é um número inteiro positivo, então a distância entre os centros dos círculos inscritos e circunscritos a esse triângulo corresponde a... Tá. Primeira coisa, você se depara com uma mensagem dessa e aqui vem dizendo que os lados de um triângulo vale 3x, 4x, 5x, você já tem que estar na massa do sangue que isso é um triângulo retângulo, tá ok? O triângulo pitagórico 3, 4, 5, tá? Não importa qual o valor do x, desde que o x, né, como ele falou, tenha ele seja um número inteiro positivo. Então, é um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo ele pode ser desenhado, construído de modo que a sua hipotenusa seja o quê? Conhecida com o quê? Com o diâmetro da circunferência. Isso se dá pelo fato, né, que você tem o vértice do triângulo retângulo valendo 90 graus, e esse ângulo nada mais é que um ângulo inscrito da circunferência. E se vocês estudaram, tem que estudar, o ângulo inscrito ele vale a metade desse arco aqui embaixo. Esse arco vale 180, então esse ângulo aqui é 90, esse é ângulo no círculo, o assunto. Tá? E esse arco também, ele é chamado também de arco capaz de 90 graus, tá ok? Então, essas nomenclaturas são importantes, caem corriqueiramente no Colégio Naval, IPCAR, até em IMITA também, tá ok? Então vamos lá. Então eu disse que, aí eu parti para a construção, né? Então a gente sabe que um triângulo retângulo pode ser escrito dentro de uma circunferência de modo que a sua hipotenusa seja o diâmetro, então AB é a hipotenusa e AB é o diâmetro, de modo que o O é o centro da circunferência circunscrita. Desenho um triângulo retângulo, aqui 90 graus no vértice C, tá? De modo que eu tenho uma circunferência inscrita. Por que eu tenho? Porque ele falou. Ele quer a distância do centro da circunferência inscrita com o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, que eu chamei de Dzinho, tá? Então Dzinho é o que ele quer descobrir. Só que aí eu chamei aqui já, né, já chamando a atenção de vocês que OB é o raio, né? E aí que a gente já pode fazer algumas considerações aqui. Só que antes da gente partir para a resolução propriamente dita, eu quero chamar a atenção de um teorema chamado Teorema de Poncelet. Tá? Se você souber o Teorema de Poncelet aqui, que é um caso particular, porque aqui é um triângulo retângulo, você vai dominar a questão. Tá? Então vamos começar a trabalhar. O Teorema de Poncelet, a demonstração dele, eu vou tentar demonstrar aqui, mas está no meu canal. É o primeiro vídeo do meu canal. Não tinha muito recurso, tinha pouca... a câmera não era muito boa, o espaço também não era legal. Mas vamos tentar demonstrar aqui novamente, tá? O que o Teorema de Poncelet diz? Dado um triângulo qualquer, tá? De modo que a gente tem uma circunferência inscrita, esse triângulo, tá? A gente tem uma relação que o maior lado, que é a base do triângulo, no caso aqui, é igual à soma dos outros dois lados, menos 2 vezes o raio inscrito aqui, vezes a cotangente da metade desse ângulo aqui, do vértice, que é o oposto à base. Caramba, professor, é difícil? Não é não, vem comigo. Eu vou chamar de AB, o segmento que é a base, vou chamar de Azinho, tá? O segmento AC, que é esse aqui, eu vou chamar de Bzinho. E o segmento BC, eu vou chamar de Czinho, tá? Bom, note que
O que eu usar aqui, para esse aqui, eu vou usar para cá. Só que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Aqui é um ângulo qualquer, tá? De modo que o ângulo ACB, eu vou chamar de θ, tá bom? Então esse ângulo todo aqui vale θ, beleza? Tá. Então a gente sabe, né, outra relação importante, eu tenho uma circunferência. Aí eu tenho um ponto externo nessa circunferência. Se eu ligar desse ponto externo até o ponto de contato, chamar isso aqui de x, desse ponto externo até esse ponto de contato, também vai ser x. Tá ok? Então, essa é uma propriedade, não é difícil de demonstrar por congruência de triângulo, tá? Mas vamos lá. Eu vou agora usar exatamente essa propriedade aqui e aqui, tá? Mas primeiro vamos no Teorema Poncelet. Bom, o que a gente sabe também, por propriedade? Que o raio ele é perpendicular até o ponto de tangência, né? Ponto de contato da circunferência com seus respectivos lados. Então a gente pode dizer que isso aqui é perpendicular, isso aqui é perpendicular e isso aqui também é perpendicular. Professor, isso aqui é um quadrado? Não. Não, porque isso aqui é um ângulo qualquer, que eu chamei de θ. Aqui seria um quadrado, e vocês vão ver o porquê, tá? Bom, isso aqui é raio, isso aqui é raiozinho, isso aqui é raiozinho, tá? Se eu ligar, isso aqui eu vou chamar o centro O dessa circunferência, se eu ligar do vértice C até aqui o O, eu vou me deparar com, eu vou chamar esse ponto de contato aqui de M e esse ponto de contato aqui de N, tá? Eu vou me deparar com dois triângulos congruentes. Porque, repare, veja bem, ponto externo até o ponto de tangência, x. Ponto externo até o ponto de tangência, também x. Ou seja, segmento CN e segmento CM são congruentes. De modo que eu tenho um lado raio, eu tenho um lado aqui também raiozinho. Eu tenho ângulo de 90, eu tenho ângulo de 90. E eu tenho um lado comum. E é por esse motivo que também eu posso explicar que esse lado é igual a esse. Por quê? Eu tenho o raio, eu tenho o ângulo e tenho um lado comum. Logo, esse segmento é igual a esse, tá? Então, isso demonstra o porquê que de um ponto externo até o ponto de tangência é igual a esse ponto externo até o ponto de tangência de baixo, tá ok? Mas a gente vai além, a gente já sabe que isso é um triângulo, que os triângulos são congruentes, né? Esse pontilhado, ele está funcionando como um eixo de simetria. Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo ali. De modo que, como eu tenho uma congruência de triângulo, os lados opostos aos ângulos, né? Os ângulos opostos aos lados congruentes serão também congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui, ele está oposto a Rzinho nesse. Esse ângulo aqui também está oposto a Rzinho. Logo, esses ângulos aqui são congruentes. Só que tudo é θ. Se esse ângulo é igual a esse, é uma bissetriz, né? Um eixo de simetria. Então, aqui é θ sobre 2. Aqui é θ sobre 2. Beleza? Tá. Aí agora vamos brincar de trigonometria. A tangente de um ângulo é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. A cotangente é o inverso. É o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Logo, a cotangente de θ sobre 2 nesse triângulo aqui, CON, ela vale o quê? Ela vale x sobre r, tá ok? Então, eu posso expressar aqui, isolar o x e dizer que o x é igual ao quê? O raiozinho vezes a cotangente de θ sobre 2. Isso aqui vai nos ajudar. Mas repare, veja bem, o AB vale A, o AC vale B, só que aqui já tem o x, então aqui é B menos x. Só que, pera aí, ponto externo, ponto de contato, ponto externo, ponto de contato, eles são iguais pelo motivo óbvio. Se eu tracejar daqui até aqui,
eu vou ter que esse triângulo aqui é congruente a esse. Isso vai acontecer analogamente aqui também, tá? E aqui, esse segmento BC aqui vale C todo. Então aqui vale C menos X. Logo aqui vale C menos X. Tá, mas veja o segmento AB. O segmento AB, ele é composto por dois segmentos aditivos. Segmento B menos X e o segmento C menos X. Então eu posso dizer que o segmento AB, que vale Azinho, ele vale igual ao quê? AB mais C menos 2 vezes o X. Só que veja bem, o X eu já peguei ele lá, já isolei ele em função do raio da cotangente do arco metade daqui, do ângulo metade daqui. Então eu vou substituir aqui. Então eu fico assim, pessoal, A é igual a B mais C, ou seja, a base é igual à soma dos outros dois lados, menos 2 vezes o raio vezes a cotangente da metade do ângulo do vértice. Olha que lindo. Isso aqui, pessoal, é o teorema de Poncelet. Agora, veja o seguinte, vamos olhar para a questão propriamente dita. Aqui o ângulo, tá, isso aqui é a mesma coisa que isso, só que aqui vale 90 graus. Então, o θ sendo 90 graus, o que vai acontecer? Aqui vai ficar θ sobre 2, 90 sobre 2, 45. O seno e o cosseno de 45, eles são iguais, vale raiz de 2 sobre 2. Logo, tanto a tangente quanto a cotangente, que é o inverso da outra, vai valer 1. Então, esse valor aqui vale 1. Logo, a relação importante que a gente tem é que A é igual a B mais C menos 2 vezes R. Isso aqui, pessoal, é que os cursinhos, né, eu aprendi na época que eu fazia cursinho, essa relação aqui é manjada, só que ela vem daqui. Ela vem do teorema de Poncelet, que é um caso geral, e aqui é um caso particular do teorema de Poncelet. Tá? Bom, com isso daqui, a gente já pode dizer, se a gente isolar aqui o raio, né, vai ficar aqui 2R igual a B mais C menos A. Então, o raio é igual a B mais C menos A sobre 2. Professor, tá, e aí? Você está dizendo que isso aqui é o raio, tá? Eu quero mostrar para vocês que existe mais uma relação importante. P menos A é igual a raio. Pessoal, que P é esse, pessoal, tá? Na geometria, a gente diz que o perímetro é dado por 2P e o semiperímetro é dado por P. O 2P, então, seria o quê? A mais B mais C. A mais B mais C. E o semiperímetro, A mais B mais C sobre 2. Tá, pessoal, e aí? Tá, e aí é o seguinte. Vamos pegar o semiperímetro menos o A? Se eu pegar o menos o A aqui, o semiperímetro menos o A, eu vou ficar com isso aqui, ó, B mais C menos A sobre 2. Mas pera aí, pessoal, B mais C menos A sobre 2 é igual ao raio. Ah, P menos A é igual a B mais C menos A sobre 2, que é igual ao raio, tá? Pessoal, tá, então tem duas relações importantes que eu gostaria de frisar com vocês. É óbvio que o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas é para vocês entenderem que se você já tiver esse conhecimento massificado, essa questão sai de forma mais rápida, tá? Mas, vamos lá. Então, essa relação aqui, que é o teorema de Poncelet, né? E essa relação é importante, por quê? Vamos lá. Primeiro, né? Eu tenho que o semiperímetro aqui, o perímetro vale o quê? 3x, 4x, 5x, tá? Então, vamos dar nome aos bois. Então, nesse caso aqui, eu vou apagar aqui para dar espaço para a gente, tá? O Azinho aqui, no caso, ele vale 5x da questão. Por quê, professor? Porque é a hipotenusa, ele vale o maior lado, é a base. O Bzinho, que é o segmento AC, a gente vai colocar ele, como esse lado aqui está menor do que esse, a gente vai chamar esse camarada aqui de 3x. E, obviamente, esse aqui de 4x, tá ok? Então, pessoal, e aqui o θ é 90 graus, né? Tá. Agora, o que acontece? O perímetro vale o quê? É 8, 12x. O semiperímetro vale 6x, tá? Então, vamos aplicar aquela relação P menos A igual a raio? Quem é o semiperímetro? 6x. Quem é o A? 5x.
Logo, o raio é igual a x. Ah, professor, o raio é igual a x. O raiozinho é igual a x. Então quer dizer que, olha que legal, quer dizer que daqui até aqui é raio, não é raio? Só que vale x. Daqui até aqui é raiozinho também, só que vale o quê? Vale x. E daqui até aqui, que é perpendicular, o raio é perpendicular até o ponto de contato, vale x também, tá ok? Ah, eu tenho 90, eu tenho 90, eu tenho 90, logo isso aqui é um quadrado, então aqui vale x, aqui vale x. Vou chamar esse ponto de contato aqui de M, analogamente com o que eu demonstrei ali, o teorema de Poncelet, e ali de N. De modo que, se AC vale 3x, eu tenho x aqui, e esse segmento vale quanto? 2x. Ponto externo, ponto de contato, ponto externo, ponto de contato. Então aqui vale 2x também. Então daqui até aqui. Vou chamar esse ponto aqui de H, tá bom? Então AH vale 2x. Tá, professor, peraí. Mas o diâmetro todo vale 2 vezes raiozão. Isso, é isso aí. Só que quem é o 2Rzão? É o segmento AB. Só que quem é segmento AB? É 5x. Então, 2R é igual a 5x, Rzão é igual a 5x sobre 2. Ah, professor, beleza. 5x sobre 2. Beleza, então esse camarada aqui, B é 5x sobre 2. AO também é 5x sobre 2. Basta eu calcular agora HO. Se eu calcular HO, eu tenho esse triângulo aqui, H e O, calculo Pitágoras aqui e morreu a questão. Isso que a gente vai fazer, tá bom? Bom, então, lembrando que o raio é igual a x, ou você faz por aqui, ou você também aplica o Poncelet, que é igual a mais B mais C menos 2 vezes R. E o que vai acontecer aqui? Aqui vai ser o quê? 5x, certo? 5x, aqui vai ser o quê? O Bzinho, 3x, o Czinho, 4x, aqui 7x, menos 2r, você vai ficar aqui 2r é igual a 2x, então x é igual a r. Então, tanto você conhecendo isso, que advém do teorema de Poncelet, quanto o próprio teorema de Poncelet, você vai chegar nessa relação que o raio é igual a x, tá? Agora, tá acabando, vem comigo, não desiste não. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço, tá bom? Então, o que acontece aqui? Aqui, nesse triângulo aqui, ó, que eu vou pontilhar ele de vermelho. Vermelho não, vamos botar aqui uma cor diferente aqui, verde. Então, esse aqui pontilhado, a gente vai calcular Pitágoras aqui. Pessoal, como é que a gente vai calcular Pitágoras se a gente não sabe quem é HO? Mas a gente vai descobrir HO, é fácil. Porque se eu tenho aqui já 2x, e eu tenho que isso aqui é 5x sobre 2, que é o raio, então o HO, o segmento HO, nada mais é que 5x sobre 2 menos o 2x, tá? 5x sobre 2 menos 2x dá HO. Isso aqui, então, vai ser o quê? X sobre 2. Ah, professor, então aqui é x sobre 2. Então acabou. Olha só que bonito. Eu tenho isso aqui, ó. Mal desenhado pra caramba. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho aqui x. Aqui eu tenho o x sobre 2. E aqui eu tenho o Dzinho, que é o que eu quero descobrir, que é a distância do centro da circunferência inscrita e o da circunscrita. Bom, calculando aqui, eu tenho que d ao quadrado vai ser igual a quê? A x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. Portanto, o d aqui vai ficar 4x2 com x2, 5x ao quadrado sobre 4. Então, o d vai ficar o quê? X raiz de 5 sobre 2. X raiz de 5 sobre 2. E acabou a questão, tá? Você vai olhar as alternativas e você vai marcar a letra C. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Uma questão que, se você dominar ali
conceitos de teorema de Poncelet, né, e o que advém dele e tal, e ter essa malandragem aqui, você mata a questão, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos juntos nos preparar aí para o Colégio Naval Pepicar. Um forte abraço.